Maria Vitória, se quiseres iniciar. Pronto, tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitória Araújo, eu sou graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Roraima, UFRR. Eu sou voluntária de pesquisa e extensão da FENERE, da revista FENERE, e é com enorme satisfação que eu vou mediar o debate de hoje à tarde, do segundo ciclo de palestras da revista FENERE. Eu vou falar algumas coisas antes de iniciar, pessoal. A gente está novamente reunidos neste espaço, é resultado de meses de trabalho e esforço coletivo do corpo editorial da revista, e a gente agradece a todos que foram instrumentos essenciais para o sucesso e a execução dessa iniciativa. Nesta segunda edição do segundo ciclo de palestras, a gente terá como foco as possibilidades de atuação dos profissionais de relações internacionais e trará debatedores com experiência em organizações públicas, privadas e do terceiro setor, e fazer essa aproximação com graduandos, mestrandos na área. As palestras elas vão abordar temas relacionados à promoção comercial, comércio internacional, diplomacia pública, diplomacia corporativa, paradiplomacia, atração de investimentos e atuação das organizações internacionais não governamentais. Ainda a gente comunica que em breve será publicado o primeiro número da revista FENERE, resultado das notas técnicas dos e das palestrantes que estiveram conosco no primeiro ciclo de palestras da revista. E todas as palestras estarão disponíveis no canal da FENERE no YouTube. Ainda, trabalhos acadêmicos podem ser submetidos a qualquer tempo para apreciação do nosso corpo editorial científico através do e-mail da revista, para a composição das próximas edições do periódico. Também com imensa satisfação que a gente agradece a participação dos nossos debatedores, que apesar desse momento difícil, né, de pandemia e das inúmeras coisas que eles têm de afazeres com que eles se ocupam, eles atenderam ao nosso convite. A nossa palestrante de hoje é a Camila Assano. Ela é formada em Relações Internacionais e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP, e atualmente ela é coordenadora de programas da Conectas Direitos Humanos. Ela é conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos e do Conselho Municipal de Políticas para Migrantes da cidade de São Paulo. Ela é também secretária executiva do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa. É professora de Relações Internacionais na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, desde 2010, onde ela leciona, entre outras, a disciplina de Direitos Humanos. O nosso tema de hoje, pessoal, vai ser a atuação transnacional das organizações internacionais e não governamentais. A nossa palestrante ela vai proferir uma fala inicial de aproximadamente 30 minutos ou mais, e depois, a partir disso, a gente vai dar um tempo para as perguntas de vocês. Vocês podem formular as perguntas a qualquer momento durante a palestra, e elas serão moderadas pela nossa organização e direcionadas ao palestrante por mim. A gente pede que, além da pergunta, encaminhe no chat o seu nome, sobrenome, cidade e instituição de ensino a qual esteja vinculado. Após essa fala inicial, eu vou passar a palavra para a Camila, para ela começar a sua exposição. Pode ficar à vontade, Camila. Obrigada, Maria Vitória. Queria agradecer muito o convite, agradecer ao Daniel pelo convite. Para mim é sempre bom estar junto com as pessoas que estão estudando e na graduação, na pós-graduação, Relações Internacionais. Me faz voltar bastante no meu período de graduação também. Como a Maria Vitória falou, eu fiz o meu mestrado em Ciência Política, mas o tema de pesquisa foi de Relações Internacionais. Na época que eu fiz, não tinha ainda pós-graduação na USP em Relações Internacionais, mas eu fiz na Ciência Política, e o tema que eu estudei foram as organizações internacionais, política externa, então ainda estava bastante nesse campo. Só para fazer uma precisão, eu fui professora da FAP, agora já não estou mais, então
mas sinto muita falta da sala de aula também, então é bom estar próximo aqui do ambiente acadêmico. Fiquei muito feliz com o convite para poder falar um pouquinho sobre o trabalho da Conectas e como que a partir daí eu vejo essa atuação transnacional das organizações internacionais não governamentais. Então é isso que eu vou fazer, eu vou falar muito a partir da experiência dessa ONG brasileira, né, chamada Conectas Direitos Humanos, que é onde eu estou atualmente trabalhando. E então muito do que eu vou comentar e conversar com vocês vem daí. Também das boas-vindas ao pessoal que está acompanhando aqui. Acho que coisa boa do Zoom é que dá para fazer uma coisa mais interativa. Então, como Maria Vitória falou, vocês puderem colocando também perguntas no chat. Aí, Maria Vitória, você vai me ajudando também a ver se surgir alguma pergunta para a gente tentar fazer de uma forma também mais interativa possível, né? Do que as condições do sistema permitem. Então é isso. Então, obrigada a você pelo convite, Daniel também pelo convite. Estou feliz de estar aqui. E aqui começar com essa tela que fala um pouquinho sobre quem é a Conectas. Não sei quantos aqui já conheciam a entidade. Ela foi fundada em 2001. Ela tem sede em São Paulo. Estou falando aqui de São Paulo. Só que ela atua em vários estados do Brasil e também internacionalmente. Internacionalmente, tanto em espaços multilaterais, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Assembleia Geral da ONU, a Organização dos Estados Americanos, enfim, vários espaços internacionais de cunho multilateral. Mas ela também atua com situações em outros países. Então, a gente já trabalhou no passado com a situação de direitos humanos na Síria, na Coreia do Norte, no Zimbábue, na Venezuela, e era sempre pensando no papel do Brasil nesses locais. Então, ela é uma organização brasileira com atuação nacional em diferentes estados, mas também com uma atuação internacional. Aí aqui é um slide, eu até peguei do nosso site, que fala um pouco sobre como atuamos. Então, esses quadradinhos amarelos aí são as estratégias usadas para trabalhar com os nossos 3 programas temáticos. Então, o primeiro programa chama Enfrentamento à Violência Institucional. Então, vem justamente de monitorar e denunciar as violações cometidas pelo Estado, especialmente no que diz respeito às pessoas privadas de liberdade, violência policial, impacto da chamada, entre aspas, guerra às drogas e o direito ao protesto. Uma outra área temática que a gente atua é o fortalecimento do espaço democrático, que tem sido muito demandado hoje, né, considerando a conjuntura brasileira e o cenário político do país. E para isso a gente atua para barrar ameaças a direitos e tentativas de reduzir o espaço de atuação da sociedade civil. Então a gente trabalha muito numa lógica de sul-sul, conectando o sul global, por isso muito do trabalho internacional está dentro desse programa. E em áreas temáticas a gente atua aqui, por exemplo, com o tema de migração e refúgio. Que um pouquinho antes de começar, a gente estava conversando aqui com Maria Vitória, que o fato dela estudar lá na Federal de Roraima, ela vivencia muito dessa realidade da migração do refúgio. Depois seria bem legal te ouvir também, Maria Vitória, sobre isso. E a terceira área de atuação é o nosso programa de desenvolvimento de direitos socioambientais, que aí vai buscar justamente essa responsabilização do Estado e das empresas pelas violações de direitos humanos e violações ambientais, que são derivadas de atividades econômicas. Então, isso envolve tanto questão de desmatamento, que é um tema que está super, né, em alta agora, mas também questões relacionadas a trabalho escravo, a atuação dos bancos públicos de desenvolvimento e como que eles acabam violando mais direitos ao invés de criarem regras para proteger direitos. Então, essas são as nossas 3 áreas temáticas, e para cada uma delas a gente tem o que a gente chama de um hall, né, um cardápio de opções de estratégias, e as estratégias são essas que estão nos quadradinhos amarelos. Então, uma das estratégias de atuação é justamente a atuação internacional,
que a gente vai falar hoje, então só vou anunciar. A outra é articulação em parcerias, então Conectas trabalha muito com organizações de diversos lugares. Se vocês puderem, quem estiver aqui acompanhando, colocar no chat de que estado vocês estão, onde vocês estudam, porque aí eu posso até ir mencionando também algumas parcerias, provavelmente a gente deva ter algum parceiro no estado onde vocês estejam. Então, o Daniel estava comentando que estuda em Santa Catarina, a gente trabalha muito com, lá de Joinville, com o IDDH, que faz um trabalho muito forte na parte, inclusive internacional, de direitos humanos, acompanha o Conselho de Direitos Humanos da ONU e tantas outras instâncias. Estava falando para a Maria Vitória, né, que lá em Boa Vista a gente acabou fazendo parceria com muitas organizações. Ah, legal. A Letícia disse que já fez trabalho voluntário. Não, eles são ótimos. Gosto muito do trabalho, conheço Fernanda Lapa já há muitos anos e acho que é uma organização que, para quem é internacionalista ou estudante de relações internacionais, é uma organização que tem muito a ver, assim, porque ela acaba envolvendo assim, uma série de atividades que vão mexer justamente com esses espaços internacionais de direitos humanos. Lá em Roraima a gente trabalha muito com as organizações, principalmente trabalhando com migrantes, mas também atuando na pauta prisional, porque em Boa Vista fica um dos piores presídios do Brasil, que é a Penitenciária Agrícola Monte Cristo, a PANC, Maria Vitória já deve ter ouvido falar dela, onde já aconteceram massacres, as condições são extremamente precárias, então a gente também tem acompanhado junto com a OAB local. O que mais que tem aqui? Na Federal do Rio de Janeiro. Legal, Maria Vitória já fez voluntariado na Cátedra Cidade Vieira de Mello em Boa Vista, sim. Não tem muita coisa. No Rio de Janeiro tem vários parceiros nossos, em várias pautas, mas a gente tem trabalhado muito no Rio de Janeiro, não só na capital, mas também em cidades ali próximas, principalmente na Baixada, com relação à violência policial nas favelas. Até uma das ações que eu vou contar tem a ver com isso. Agora eu passei... Maísa, na PUC Goiás. Agora, olha, Goiás, eu não estou lembrada de uma entidade parceira, mas eu fui uma vez fazer um TEDx, faz uns bons anos, em Goiás, era uma parceria mais com uma universidade. Então a gente acaba tendo aí também um contato bacana com as universidades, então tem sido também boas parcerias. Então foi só para aproveitar e conhecer melhor quem está aqui na sala, conhecer vocês, mas também dizer que é nessa dinâmica que a gente trabalha de parcerias e articulações. Atuação jurídica é o que a gente chama do litígio estratégico. Então, a gente aciona, tem muitos advogados na Conectas e acionamos o Poder Judiciário inúmeras vezes, mas sempre de forma estratégica. Então, pegando casos, né, já que a gente não tem condições de pegar inúmeros casos, porque uma vez que você entra com uma ação na justiça, depois o segmento é muito longo, você precisa estar comprometido com cada fase do processo judicial. O que a gente tem condições de pegar são alguns casos, mas casos que a gente entenda que possam criar uma mudança mais estrutural. Então, essa é uma outra forma de atuação. Incidência é um nome português para o advocacy, né? E a gente acaba usando muito isso, ainda mais quem estuda relações internacionais, vocês já devem ter... Primeiro, vocês já estão bem acostumados com esses estrangeirismos, né? A gente acaba importando muitos termos no estudo das RIs. Mas o termo advocacy é isso, né? Fazer essa incidência direta na definição das políticas, seja políticas nacionais, políticas públicas, mas também, por exemplo, a política externa. Então, acho que para quem é internacionalista, a questão da política externa como política pública é sempre um desafio aí colocado. E a última estratégia que a Conectas utiliza é a comunicação e engajamento. Então, a gente entende que para poder falar de direito, para avançar na agenda de direitos humanos, a gente precisa comunicar isso melhor e dialogar melhor com a sociedade. E isso envolve desde tentar estar mais presente nas redes sociais, usar linguagem mais acessível,
né, para não ficar só nos jargões técnicos e poder com isso ampliar mais as discussões. E aí eu deixo aqui também um convite para vocês, quem quiser e puder seguir as redes sociais da Conectas, a gente está todas, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. E também fazer uma propagandinha, porque a gente está com uma parceria com a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, e lançamos um podcast chamado Cara Pessoa, que vai ter 10 episódios discutindo o que são os direitos humanos e a realidade dos direitos humanos no Brasil. Então, é um podcast que está nas plataformas, né? Está no Spotify, que acho que talvez seja maior. E a gente tem feito justamente essa parceria para discutir o que são os direitos humanos, para além só, né, dos termos acadêmicos, dos estudos técnicos sobre o tema. Isso tudo faz parte dessa estratégia de comunicação e engajamento. Então, se vocês puderem ouvir, até depois passar aí um retorno, o que vocês acharam, vou ficar feliz se puder. Então, basicamente... obrigada, Maria Vitória, a gente está colocando aqui no Instagram da Conectas. É assim que a gente atua. E eu acho importante contar, porque muitas vezes, né, a gente dá como certo que vocês sabem como que uma ONG atua, e elas são muito diferentes, nem sempre é assim. Então, essa é a forma que a Conectas Direitos Humanos ela atua. Daniel, você pode colocar, por favor, no slide... Deixa eu ver aqui. Quatro. Isso, obrigada. Bom, então, como eu comentei, né, eu vou focar na estratégia de atuação da Conectas, que é a atuação internacional, mais precisamente o que é o advocacy internacional que a gente faz, porque tem muito de solidariedade com outras entidades de outros países, mas aqui eu vou focar mais na parte do advocacy, que é justamente fazer essa incidência estratégica, uma incidência política, não partidária, né, mas uma incidência política em espaços de tomada de decisão internacionais, entendendo que essas decisões na ONU, na OEA, elas vão impactar diretamente aqui no Brasil, ou elas podem também impactar outros países, e o Brasil teria aí um papel nessa forma como essas decisões no âmbito internacional podem repercutir em outros locais, em outros países. Mas pensando um pouco aqui, né, ainda mais agora que a gente tem uma situação tão difícil de direitos humanos no Brasil, para que serve o advocacy internacional? Se a gente já tem tantas brigas e tantas frentes de batalhas aqui dentro. E uma das premissas que eu gosto de indicar é que o advocacy internacional ele tem que ser um amplificador das demandas domésticas. Então, se a gente está trabalhando aqui para garantir o direito das mulheres, o trabalho internacional ele vai estar como mais uma forma de reforçar esse trabalho que nós estamos fazendo internamente de proteger o direito das mulheres. Se a gente está trabalhando aqui por demarcação de terra indígena, é uma outra forma, é você poder acessar os espaços internacionais que fazem a discussão sobre o direito dos indígenas, dos povos indígenas. E muito nessa ideia do efeito bumerangue, que já é uma teoria até antiga, que é da Catherine Sinking, que você muitas vezes tem uma demanda interna aqui, então a gente está denunciando o presídio lá de Boa Vista, que eu usei como exemplo, que é essa penitenciária chamada PUNC, né? A sigla é PUNC. Estão denunciando, falando que precisa ter melhorias, que está com superpopulação, superlotação e nada acontece. Aí você joga o bumerangue, então você envia uma denúncia na ONU, e aí quando a ONU se pronuncia sobre o tema, é como se houvesse um efeito amplificador, né? Como se fosse um alto-falante ali, aumentando a potência do que você já vinha dizendo antes, porque isso vem numa, entre aspas, voz da ONU. E isso pode acabar gerando mudanças internas. Então, era aquilo que você já estava tentando trabalhar nacionalmente, não conseguindo muito sucesso. Quando você joga para o internacional e aquilo depois volta,
em forma de recomendação ao Brasil, em forma de condenação por uma corte internacional, por meio de pressão internacional, isso tudo pode gerar mudança que antes você estava tentando fazer aqui. Então, essa é a ideia do efeito bumerangue. E por que para o Brasil faz sentido, né, para uma entidade, uma organização não governamental, ter atuação internacional? Bom, primeiro é que a nossa Constituição, ela já prevê quais são os princípios que regem a política externa brasileira. Vocês estão estudando a RI, talvez já tenham estudado o artigo 4º, o artigo 4º da Constituição, que é o que versa justamente sobre os princípios das relações internacionais do país. E aí, quem já estudou o artigo 4º sabe que o inciso 2, ele fala da prevalência dos direitos humanos. É o único que usa o termo prevalência. Então, é como se o Constituinte estivesse dizendo que se houvesse algum conflito entre princípios como soberania nacional, autodeterminação dos povos, os direitos humanos deveriam prevalecer. Então, aqui a gente já tem uma obrigação constitucional do Brasil de defesa dos direitos humanos na nossa política externa. Além disso, os governos do Brasil, independente, né, de qual o seu espectro entre uma direita e esquerda, sempre houve uma tradição de valorização desses espaços. Até mesmo o governo Bolsonaro, que tem uma fala muito violenta, às vezes, ou desrespeitosa para a ONU, ainda assim valoriza esses espaços. Tanto que o governo Bolsonaro apresentou a candidatura do Brasil à reeleição ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, mostrando aí que havia ainda uma preocupação de estar nesses espaços. Se é para estar no espaço, para se autodefender, ou se é para poder contribuir de fato às discussões, né? A gente criticamente sabe avaliar isso, mas que quer estar no espaço, quer. Então quer dizer que existe uma tradição de valorização. Além disso, o Brasil é um país que assinou e ratificou praticamente a totalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. Só tem um que ainda está pendente, que é a Convenção da ONU sobre Direitos dos Migrantes e Suas Famílias. O restante tudo já foi ratificado. Então, cria maior obrigação do Brasil perante esses espaços. É um tema que interessa muito a imprensa brasileira. Então, quando há uma votação problemática, um voto problemático no Brasil na ONU, quando existe ali uma aproximação com relação a um governo específico, como é o caso do governo Bolsonaro com o governo Trump, isso tudo ganha muito interesse da imprensa brasileira. Então faz sentido quando você é uma ONG, porque é algo que vai ter visibilidade. Né? Porque senão você investe todo esse recurso, energia para fazer uma denúncia internacional e se isso não sai nos jornais aqui no Brasil, é quase como se não tivesse acontecido. Então, se o objetivo é criar, né, pressão política, criar um constrangimento ao governo, sair na imprensa é uma forma importante de dar visibilidade a essa denúncia que foi feita. E, por fim, no Brasil existe uma série de organizações que são muito atuantes, inclusive no âmbito internacional. Então, é possível muitas parcerias, o IDDH, que a Letícia fez o voluntariado lá, é uma dessas que é super atuante no espaço internacional de direitos humanos. Você pode, por favor, colocar no 6, Daniel? E agora eu vou contar para vocês, na verdade, alguns casos que mostram essa atuação internacional do Brasil e como é que a gente, como Conectas, tem atuado. Porque acho que aí eu vou dando exemplos bem mais práticos, né, de como funciona. Então, por exemplo, essa aqui é uma notícia bem recente, de 13 de outubro, em que é o Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, parabenizando o Brasil pela eleição à presidência do seu comitê executivo. Então, a embaixadora do Brasil em Genebra vai presidir essa ExCom,
pelos próximos 12 meses. Esse é o órgão que aprova os programas do Acnur e adota as recomendações sobre proteção internacional de refugiados. Isso aqui é um enorme reconhecimento à política externa brasileira, ao governo brasileiro, para poder estar presidindo esse comitê do Acnur. Né? Então, isso daqui foi uma notícia que saiu no site da Agência da ONU para Refugiados, saiu na imprensa também. Só que aí, qual que tem sido a nossa atuação como Conectas? Aí pode passar para o próximo, Daniel? É mostrar que esse Brasil que está sendo reconhecido pelo Acnur e pela comunidade internacional como, né, um país referência, liderança no tema de refugiados e imigrantes, na realidade tem mantido uma questão, a gente até chamou de hipocrisia aqui, porque por conta da pandemia foram fechadas as fronteiras, mas o governo tem reaberto, vem abrindo, né, ou reabrindo aos poucos a fronteira e já reabriu para turistas. Então, quem é turista e vem de avião para o Brasil pode vir, tá? As fronteiras estão abertas. Agora, se você é um solicitante de refúgio, então se você é aquela pessoa em situação de vulnerabilidade, que está precisando fugir do seu país porque sua vida corre risco lá, você está proibido de entrar no Brasil. Então, as portarias de fronteira no âmbito da pandemia, elas são seletivas e discriminatórias. O Brasil está de portas abertas para turistas ricos que venham de avião, mas o Brasil está de portas fechadas para quem possa chegar aqui em uma de nossas fronteiras, né, nesse momento de desespero, pedindo acolhimento porque sua vida corre risco no seu próprio país, que é o caso da nossa fronteira Roraima e Venezuela. Então, o que a gente fez foi denunciar internacionalmente, dizendo: vocês estão elegendo o Brasil, vocês estão elegendo um país que atualmente está fazendo algo muito grave, que é não autorizar turistas a entrarem, mas não solicitantes de refúgio. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem atuado. Vamos ali no 15. Não, mas o slide 15 é o da Maria da Penha. Só um minuto. Tá bom. Isso, esse mesmo. Bom, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da Lei Maria da Penha. Mas vocês sabiam que a Lei Maria da Penha ela foi decorrência de uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Então, foi lá em 98 que a Comissão Interamericana vai receber a denúncia feita pela própria Maria da Penha junto com outras duas ONGs, o CEGIL e o CLADEM. São duas ONGs que atuam na agenda de direitos humanos. O CLADEM é super referência na questão dos direitos das mulheres. Diante do caso Maria da Penha, então ela era agredida pelo marido, né, em violência doméstica. O ex-marido dela, inclusive, atira contra ela, deixa ela sem os movimentos nas pernas. Ela é uma sobrevivente de uma tentativa de homicídio cometida pelo então, né, marido dela. Ela entra na justiça contra o caso, contra esse agressor, e nada acontece na justiça. Ela não encontra esse respaldo aqui no Brasil, e aí, junto com essas duas ONGs, a Maria da Penha faz a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a comissão decide que o Brasil, de fato, tem uma responsabilidade, porque não proveu formas de proteção à Maria da Penha, embora ela tenha buscado inúmeras vezes as autoridades policiais, e aí decide que o Brasil deveria agilizar o processo judicial do caso dela, que o Brasil deveria fornecer compensação financeira a ela como uma forma de indenização por não ter cuidado quando ela fez as inúmeras denúncias, e mais, que o Brasil deveria adotar medidas estruturantes para lidar com a questão da violência doméstica. E uma das medidas era criar uma lei contra a violência doméstica.
porque isso não existia antes. E é aí que vem a aprovação da Lei Maria da Penha. Tanto que a lei ela é apelidada depois como Maria da Penha, em homenagem a esse processo todo que foi da Maria da Penha de forma muito corajosa, ter feito a denúncia internacional na Comissão Interamericana, e com isso ela não só expôs o caso dela e criou uma pressão sobre o caso dela, mas ela também isso abriu as portas para a aprovação de uma lei que vai lidar com a situação e que nos protege mulheres contra a violência doméstica. Então, esse é um outro exemplo da atuação internacional. Pode passar para o próximo, o 16? Essa daqui é a Nicole, você falou que estuda no Rio. Essa é a ação que a gente tem se mobilizado bastante junto às entidades do Rio de Janeiro, que foi uma DPF, que é o código é o nome, né, da ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando uma ação de um poder público, no caso aqui é o governo do Rio de Janeiro, afirmando que algum ato desse governo ele é de autoridade pública, é violador da Constituição. E no caso é com relação à violência das operações policiais nas favelas. E aí disso saiu bastante na imprensa, vocês devem ter acompanhado que o Supremo decidiu suspender as operações policiais durante o período da pandemia. Porque as pessoas estavam todas em casa, o caso gravíssimo do João Pedro foi durante a pandemia, vocês vão se recordar, era um menino, acho que 14 anos, João Pedro, que estava em casa cumprindo as orientações da autoridade de isolamento social, de ficar em casa. Ele estava em casa quando uma operação policial acontece na sua rua e policiais invadem a casa onde ele estava e atiram e ele morre nas mãos da polícia. E teve casos também de associações de moradores organizando distribuição de cestas básicas que foram encurraladas pelo tiroteio dessas operações policiais. E muitos ficaram preocupados, né? Então não vai ter operação policial, então quer dizer que o crime vai explodir, a criminalidade vai lá para cima. E dados têm mostrado que não, que a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender as operações fez com que caísse drasticamente o número de mortos pela polícia, mas também os índices de criminalidade caíram. Eles não subiram, porque aqueles que são defensores dessa ideia de que tem que ter polícia dentro das favelas e tem que sim ter uma abordagem violenta, era que isso fosse em nome da proteção da sociedade contra a criminalidade. Só que reduziu a operação policial, caiu o número de mortos pela polícia, o que já é importantíssimo, pensando em preservar vidas, mas também caíram os índices de crimes violentos, como homicídio, latrocínio. Então, mostra que não existe uma correlação entre operação policial e redução da criminalidade. E é por isso que foi uma articulação bem interessante que foi feita com outras entidades junto ao Supremo Tribunal Federal, mas aqui elas citam casos, se vocês olharem no segundo parágrafo aqui do textinho, a decisão do ministro Fachin remete ao caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que se chama caso Favela Nova Brasília, que é uma favela do Rio de Janeiro, e também era um caso que falava sobre violência policial e atuação violenta das polícias. Deixa eu ver aqui qual que a gente vai para o próximo. Agora... Vamos no 27. Isso, ótimo. Bom, outro caso que vocês devem ter acompanhado muito de perto foi a morte do homem negro nos Estados Unidos, George Floyd, pela polícia americana, e que isso desencadeou manifestações nos Estados Unidos, inclusive em outras partes do mundo, aqui no Brasil também, como um levante antirracista. E isso chegou no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e essa foi uma outra forma de atuação transnacional da Connectas,
que foi pressionar para que o Brasil votasse a favor dessa resolução que foi apresentada na ONU, que condenava o racismo sistêmico nas polícias e também criava um mecanismo de investigação sobre casos de racismo na atuação das forças de segurança. Havia ali um temor de que os Estados Unidos queriam barrar essa resolução e aí começaram a acionar seus aliados. Um dos aliados dos Estados Unidos, melhor aliado atualmente, é o Brasil. Bolsonaro é muito alinhado e aliado do presidente Trump. E nosso medo era que o Brasil, por exemplo, votasse contra essa resolução para preservar o Trump. Então, nós fizemos pressão via legislativo, pressão nos debates públicos, pressão via rede social, pressão via imprensa tradicional, e no fim o Brasil acabou aderindo ao consenso dessa resolução. E mais, essa resolução ela condena o que já aconteceu, mas ela também cria um sistema de monitoramento. E a gente sabe que o Brasil é um país onde a polícia mata muito, mas ela mata especificamente a população negra. E que, então, ter um mecanismo de investigação sobre o tema polícia e racismo vai ser muito bom para o Brasil não, né, mas para a sociedade brasileira, em que a gente vai poder levar essas denúncias. Então, esse é um outro exemplo de forma de atuação que a gente tem utilizado. Você pode passar para o próximo, por favor? Essa aqui é uma outra forma que a gente tem atuado, que é com relação a votações sobre discriminação contra mulheres e meninas. Então, outra agenda da política externa conservadora do governo Bolsonaro é fazer uma ofensiva contra direitos das mulheres e meninas. E aí, nesse caso, o Brasil ele se absteve numa votação bem importante na ONU sobre discriminação de mulheres e meninas, e se alinhando cada vez mais a governos ultraconservadores, que são conhecidos por violar direitos das mulheres. Ontem mesmo aconteceu de novo isso, o Brasil assinou uma declaração junto com outros 30 países, mas se você olha a lista de países, são países que têm um histórico muito problemático em direitos humanos. Então, esse tema das meninas e mulheres tem muito, muito a ver. Aí você pode passar até o 30, por favor, Daniel? Isso. E essa aqui é uma outra forma, né, que as ONGs estão acompanhando com preocupação, que é a destruição da Amazônia. E aqui essa matéria do Globo, ela vai falar que a Alemanha alerta que a destruição da Amazônia ameaça o acordo entre Mercosul e União Europeia. Então é a primeira vez que a Angela Merkel questiona o futuro do tratado comercial. E aí essa matéria eu cortei a data aqui sem querer, mas ela é de 2020, e ela mostra uma forma também de pressão que as organizações podem ter, que é informar os países sobre o que está acontecendo na Amazônia. E aqui nesse caso, né, depois de ter sido informado pelo que está acontecendo, a Alemanha ela decide dar um pouco, né, tirar um pouco o pé do acelerador da ratificação desse acordo comercial, que é uma das grandes vitórias que o governo Bolsonaro gosta de listar. É ter assinado o acordo, só que todo acordo precisa ser assinado e ratificado. E essa ratificação agora ela corre riscos sérios. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu queria comentar com vocês. Vamos no 32? Isso. Aqui é pegar um caso da Covid, né, então da pandemia. Foi então nesse período aqui da pandemia que a Conecta, junto com outras 200 entidades, enviou uma denúncia, tanto à ONU como à OEA, sobre essa catástrofe iminente nas prisões, a situação da população privada de liberdade durante a pandemia, porque as autoridades acabaram simplesmente não adotando as medidas necessárias para proteger também essa população, ainda mais considerando que é uma população que está sob tutela
que está sob a tutela do Estado, seria fundamental que também se preocupasse. Então, essa é uma outra forma de atuação transnacional, é fazer essa denúncia direta, não só a pressão para que o Brasil vote bem, mas aqui é uma denúncia direta à ONU e à OEA. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, até porque eu já queria ir encerrando para a gente poder conversar mais. Da pandemia teve um outro que eu pulei. Não, acho que é isso, gente. É aqui, é o 18. Se você puder ir lá no 18, é o último, Daniel, prometo. Obrigada. Esse daqui também eu queria só terminar com esse outro exemplo, que é da pandemia, que é com relação à proteção dos povos indígenas da Covid-19. E é uma preocupação muito grande da população indígena Yanomami e Uequana, que fica ali no estado onde Maria Vitória estuda, em Roraima e no Amazonas, né? Então a terra indígena Yanomami, ela pega partes dos dois estados, Roraima e Amazonas, mas existe um risco enorme de até extermínio dessa população por conta da presença de invasores garimpeiros. Porque esses garimpeiros, eles levam as epidemias, né, dos não indígenas para essas populações indígenas, populações essas que não têm as imunidades que nós temos. Bom, para a Covid ninguém tem imunidade ainda, né? Mas enfim. E estão em regiões onde não há um acesso a serviços de saúde também tão próximos e rápidos. E esses garimpeiros, eles ficam indo e vindo, então eles são vetores fortíssimos ali da pandemia para essa população. E aí, por conta disso, a entidade chamada Utucara, que é a Associação dos Yanomami, junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e com apoio de outras organizações, incluindo a Conectas, fez um pedido para a Comissão Interamericana da OEA se manifestar sobre a situação dos Yanomami durante a pandemia. E aí, a Comissão Interamericana ela decidiu emitir medidas cautelares a favor dos membros dos povos indígenas Yanomami e Uequana em 20 de julho. Então, a gente teve aqui mais uma vitória, no sentido de que a sociedade civil conseguiu mobilizar a Comissão Interamericana a se posicionar e a pedir que o Estado brasileiro cumpra, né, a sua obrigação, de fato, de respeitar. É isso, gente. Eu queria contar, eu pensei em falar um pouquinho, né, isso do como a Conectas atua, e aí trazer alguns casos mais concretos. Ótimo, muito obrigada, Camila. Pessoal, perguntas podem direcionar para o chat. E aí a gente vai abrir para as perguntas, Eu vou só fazer debate. uma intervenção aqui. Eu acho que como estamos em um número reduzido, talvez fosse interessante abrir os microfones para perguntarem. Exatamente. Eu, inclusive, vou aproveitar a deixa e vou fazer uma pergunta. Camila, eu tenho acompanhado o noticiário e refletido um pouco sobre a questão do quanto a Europa se preocupa de fato com as queimadas ambientais e o quanto isso é uma forma de talvez prejudicar os negócios nos quais o Brasil esteja engajado. Queria saber qual a perspectiva da Conectas ou a sua perspectiva, né, sobre esse assunto. Legal. Existe também, né, o governo tem dito isso muito, que essas críticas que alguns governos europeus têm feito são, na verdade, uma forma de protecionismo contra a produção, a exportação brasileira. Então, de dizer que vai boicotar os produtos brasileiros, que vai deixar de importar produtos agrícolas do Brasil, seria só uma forma de proteger a produção interna desses países europeus. Enfim, pode ter o elemento do protecionismo sempre dentro das relações comerciais entre os países,
Mas a verdade é que todo mundo tem a responsabilidade diante da preservação do meio ambiente. Então, inclusive nós, quando somos consumidores, né? Aqui individualmente somos consumidores, mas se for pensar nos estados, nos países, eles também são consumidores numa escala muito maior. E você tem que decidir de quem você vai comprar. Você compraria produtos que foram feitos fazendo uso de trabalho escravo? Então é um pouco isso, né? A gente está exigindo também que ninguém seja cúmplice. E a partir do momento em que o governo ele afirma que é preciso sim, que existe o que eles estão chamando de boi bombeiro e que a produção vai, na verdade, proteger a Amazônia, sendo que eles não têm mostrado dados para isso acontecer, é importante que os outros países se pronunciem e digam que não vão ser cúmplices de um governo que destrói sua floresta e viola direitos dos povos indígenas e povos tradicionais. Eu vi que tem uma pergunta aqui do Geraldo. Eu vou ler aqui em voz alta, tá, gente? Boa tarde, Camila. Boa tarde, Geraldo. Agradeço a disponibilidade pela rica fala sobre a temática de direitos humanos. Meu nome é Geraldo, sou bacharel em RI pela Federal de Uberlândia. Minha pergunta vai em direção a saber se a Conectas realiza alguma ação de monitoramento e compliance das sentenças das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. A gente faz, sim, um monitoramento, principalmente daqueles que a gente denunciou. Né? Então, também, quando a gente denuncia, tem que saber que depois vai ter que trabalhar para verificar se houve uma condenação, como que o Brasil está cumprindo ou não. Por exemplo, é o caso de uma prisão no Maranhão chamada Complexo de Pedrinhas. Então, por conta disso, a Conectas tem que, periodicamente, agora na pandemia está suspenso, mas a gente ia, acho que a cada 3 ou 4 meses, para fazer inspeções nas unidades prisionais para verificar se aquilo que foi decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos está sendo cumprido. E isso também a gente tem feito em alguns outros pontos, mas o Ministério de Direitos Humanos ele estava criando um sistema que tinha todas as sentenças contra o Brasil. Isso ficaria disponível, ainda teria disponibilidade, quais são as ações que foram feitas para cumprir. Mas tudo isso foi bastante paralisado desde que a Damares assumiu o Ministério de Direitos Humanos. Alguém quer abrir o microfone para falar alguma coisa? Para perguntar? Eu vou aproveitar e vou fazer mais uma pergunta aqui. Desde o período de redemocratização, o Brasil não havia sido tantas vezes denunciado na ONU. Como a senhora enxerga essas denúncias? Quais as consequências, o último estágio desses fatos? Uhum. Eu acho que isso é Como é que tá o meu interessante estado porque aqui, peraí. eu acho que isso mostra o quanto as ONGs também estão muito mobilizadas em fazer a informação do que está acontecendo aqui chegar. No âmbito do Conselho de Direitos Humanos não existe um poder de sanção, de punição, isso não existe no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. Mas o que existe é o Brasil acabar sofrendo esse constrangimento internacional. Eu ia dizer que aí com isso corre o risco, né, para o país de virar um pária. É difícil, né, porque o Ernesto acaba de fazer uma declaração dizendo que, o Ernesto Araújo, né, o chanceler, de que tudo bem o Brasil ser pária. Então, é difícil também agora a gente mensurar melhor como é que funciona dentro dessa dinâmica do governo Bolsonaro.
Mas para o Brasil é ruim, porque ele está cada vez mais se distanciando, sendo menos chamado para discussões internacionais, perdendo relevância, perdendo investimento internacional, né, que aí liga na sua pergunta anterior. Então, quanto mais denúncias na ONU, mais os países europeus também vão estar atentos para a situação, e aí isso pode prejudicar uma das principais prioridades do governo, que é entrar no CDE. Então, assim, é o governo prejudicando ele mesmo, além de prejudicar a sociedade pelo que ele tem feito internamente, mas além disso ele estaria prejudicando ele mesmo. Perfeito. Geraldo, respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Obrigado. Não, é só mais uma coisa. No primeiro slide, eu entrei um pouco atrasado. A senhora tinha comentado sobre parcerias institucionais. Hoje existe parcerias internacionais, por exemplo, com o Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos de universidades públicas, particulares, enfim. Uhum. Eu participei durante um tempo do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos, né, da Universidade Federal de Uberlândia. Lá a gente tem 3 linhas de pesquisa, né, uma linha de uma linha era de educação em direitos humanos, outra língua de mecanismos de proteção de direitos humanos a nível regional, e o internacional, que estudava o Conselho de Segurança, o Conselho de Direitos Humanos, né? Então, era mais essa questão, porque na época a gente até buscava, né, ter contato com quem atuava profissionalmente, para ver se a gente conseguia, né, já ter um contato com o ambiente de atuação profissional. Que legal. A gente já fez parcerias com alguns centros e gosta muito de trabalhar. E principalmente sair, como a gente está em São Paulo, sair só das universidades de São Paulo. Então a gente já fez com... Quando era a época da revisão periódica universal do Brasil, a gente fez com alguns centros. Eu lembro que a gente também já fez uma parceria com a Universidade Federal de Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Uberlândia, eu acho que a gente não chegou a fazer nenhuma parceria ainda, mas seria muito legal. Então também fica aí essa ideia de pensar também em aproximações. Não, porque assim, eu tenho ainda contato, né? Se for de interesse, eu posso fazer o meio de campo aí. Então, porque eu acho que é sempre bom, assim, já ter muitas vezes a gente acaba se formando sem muita perspectiva, né? Então, é sempre Sim. bom conhecer pessoas que atuam nas áreas de nosso interesse para a gente já ter uma rede de contatos bacana, para a gente ver que é possível, né, trabalhar com aquilo que a gente gosta. Sim, Acho que é isso. sim. A gente já pensou, por exemplo, também períodos de férias, né? Muitos estudantes acabam fazendo também, usando esse período de férias para fazer um estágio, tipo um estágio de verão. E já recebemos pessoas a gente recebe, inclusive, estudantes de fora do Brasil, mas a ideia de receber estudantes também de fora de São Paulo é bem interessante. Agora, na pandemia, é mais difícil, mas nem que seja um voluntariado à distância, né? Também já é uma forma de ter. A gente já recebeu, sim. Olha, achei muito bacana. Passe mais informações para a FENERE. Depois a gente pode pensar nisso. E assim, a gente está querendo se reaproximar dos grupos de estudantes de relações internacionais, porque está acontecendo muita coisa ruim na política externa. Ontem mesmo eu passei o dia dando entrevistas porque o Brasil assinou uma declaração que defendia a família, né, o modelo tradicional homem e mulher, e defendia, enfim, outros pontos que colocavam em risco o direito da mulher, até os direitos, né, as hipóteses previstas para o aborto seguro no Brasil, que é estupro, risco de vida para a mulher, e o Supremo decidiu pela anencefalia. Então a gente tem visto que assim, a política externa brasileira vai dar muito trabalho, então a gente precisa estar mobilizado, e acho que um público que se interessa muito pela política externa são os estudantes de RI. Então, se a gente até puder pensar para a revista FENERE, viu, Daniel, alguma coisa assim de mobilização junto, seria muito legal.
Ainda mais porque vocês aí têm alcance nacional, né? Estão aí com pessoas em diferentes estados. Acho que isso seria muito bacana mesmo da gente Eu acho que a pensar. gente pode pensar em uma parceria sim, já estamos em contato, a gente pode continuar em contato por e-mail ou Sim. até pelo meu WhatsApp, eu não tenho problema em disponibilizá-lo, se houver interesse, a gente pode pensar em atividades em conjunto. Nem que você sabe, às vezes é momento de fazer uma pressão direta. Vai ter a sabatina, não sei se vocês sabem, mas embaixadores e embaixadoras precisam ser sabatinados pelo Senado para chefiarem embaixadas e missões diplomáticas. Sim. E a embaixadora do Brasil em Genebra, ela está de saída, então a gente vai ter um novo embaixador lá. E essa pessoa vai ser sabatinada. Especula-se que vai ser um braço direito do Ernesto Araújo. Então, seria muito interessante se a gente pensasse, por exemplo, nos estudantes de relações internacionais mandando perguntas aos senadores. Pedindo, né, mandando sugestões de perguntas, que os senadores perguntem sobre temas que interessem a comunidade que acompanha a relações internacionais, mas também cidadão e cidadã brasileira preocupada com os rumos da política externa. Então, essa podia ser uma outra forma que a gente já podia pensar nisso, sabe? A sabatina do próximo embaixador e como é que a gente podia criar uma mobilização via uma parceria, sei lá. Nossa, eu acho perfeito. Conectas Sensacional essa e ideia. FENERE. Tens ideia de quando vai acontecer essa sabatina? Estão dizendo que dificilmente ainda esse ano, porque tem toda a questão de um recesso informal por causa das eleições municipais. Então, quando voltar, não sei se vai dar tempo suficiente para fazer antes do recesso parlamentar. Mas se tiver uma data, a gente está ali, a gente é uma pessoa que só acompanha o Congresso Nacional na equipe da Conectas. E a ideia é que ela, assim que souber, a gente pode voltar a conversar e pensar outras formas também de colaboração. Com certeza, eu tenho certeza que é uma parceria muito frutífera. Eu mesmo tenho interesse em várias atividades que a gente possa vir a desenvolver. Não, acho que seria legal. Até, Daniel, se você me puder mandar um e-mail explicando o que é a FENERE, a revista da FENERE, quantas pessoas são envolvidas, não sei como é que funciona, se são associados, qual que é. Me mandando um e-mail apresentação, a gente pode pensar em já fazer uma outra reunião aí, pensando Perfeito. em possíveis parcerias. Com certeza, perfeito. Tá bom? Gente, eu preciso Camila, agora ir... eu também posso manter contato contigo? Sim, vou te mandar meu e-mail aqui no chat. Todo mundo também, tá, gente? Vou colocar aqui meu e-mail. A gente vai conversando. Eu vou conversar com... A minha orientadora chamava, né, que já foi, Isabela Garbim. Ela até... Eu não sei se você chegou a ter contato com ela. Ela também foi aluna da USP. Às vezes não foi da mesma época. Mas... Aí ela fez doutorado na USP. Ano passado ela fez o pós-doc em Harvard. Foi orientada pela Catherine. Então, assim, hoje ela está... Se eu não estou enganado, isso aqui eu também não sei. Tem um livro que recentemente que a Catherine publicou, que ela está fazendo a tradução para o português. Então, assim, ela está... Ah, tá, eu vi aqui agora. Perfeito, a gente vai conversando, então. Tá bom, muito bom. Certo. E, gente, eu vou ter que ir, porque eu tenho ainda uma outra reunião hoje. Bom, Nicole tá falando que nós estamos mais pela pessoa da FENERE. Com certeza, você pode contatar a gente. Se você tiver interesse pela revista, você pode contatar a gente tanto pelo e-mail revista@fenere.org.br ou pelo Instagram, @revistafenere, e também a nossa página principal, que é FenereBR. Camila, Então, desde já eu agradeço. Pessoal. Antes da Pode encerrar, Daniel. Maria Vitória finalizar, eu agradeço muito a sua prontidão em aceitar esse convite, foi muito importante, enriquecedor para o segundo ciclo. Espero que a gente possa vir a ter várias parcerias, né? Então, passo a palavra para Maria Vitória e muito obrigado, Camila. Obrigada pelo convite.
Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Camila, pela disponibilidade. A gente entende que não é fácil achar um tempo disponível, principalmente nesses tempos de pandemia. Agradecer a todo mundo que ficou até o final, que se inscreveu e está aqui acompanhando, a quem mandou pergunta, a quem comentou. E a gente se vê na próxima palestra, que é do dia 26, às 19 horas, com o tema de proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais em tempos de crise. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Obrigado a todos.